Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém. Ninguém foi tão injuriado, falsamente acusado e difamado quanto Cristo. E é interessante que ele diz que os seus discípulos também serão assim. Se fizeram isso com nosso Senhor, farão conosco também. Mas perceba que todas as vezes que Cristo era difamado, ele ficava calado. Ele tinha um propósito naquilo. Porém, quando ele chegava diante das autoridades e elas insistiam que ele falasse, ele falava. Ele falava poucas palavras, mas ele falava alguma. Tu dizes, no meu reino não é assim. Você só tem autoridade porque foi dada do céu. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo foi o homem mais injuriado de toda a história. E justamente aquele que não merecia injúria nenhuma. Sempre que nós olhamos para homens como Jó, que foi injuriado de maneira indevida, olhamos para José, que foi maltratado indevidamente, olhamos para Jefté, que foi acusado do que ele não fazia, nós devemos lembrar que todos esses homens eram pecadores. Eles não pecaram naquele momento, mas eram pecadores. Mas Cristo nunca pecou. E foi o homem mais injuriado de todos os homens da terra. Agora perceba que há um modus operandi nas pessoas que injuriam falsamente. Elas não usam os meios lícitos. Basta observar como Cristo foi injuriado. Não era com uma denúncia formal. Eles compravam testemunhas, compravam, Judas. Eles faziam um julgamento às escondidas, na calada da noite, sem ninguém ver. É sempre assim. Eles querem dar o ar de piedade, mas não tem de piedade nada. Então, irmãos, eu digo para vocês, lembre-se do que o apóstolo Paulo fala em uma das cartas a Timóteo: aqueles que querem andar retamente passarão por dificuldades, por muitas tribulações. Quem andar retamente passará por muitas tribulações. Uma das piores tribulações é a falsa acusação. Mas não tem problema. Se Cristo suportou, ele nos dará condições de suportar também. Porque tem uma coisa muito pior do que ser falsamente acusado, muito pior. É você ser o autor da falsa acusação. É a pior coisa que pode existir. É você acusar alguém que é inocente. Nós somos acusados por Deus de termos acusado Cristo, de termos levado Cristo para a cruz do Calvário. Mas graças a Ele que nos deu fé, para nos arrependermos do que fizemos. E agora não mais acusá-lo falsamente, mas louvá-lo, porque Ele é digno. Aqueles que têm isso no coração, que estão em comunhão com o Senhor, e que foram avaliados pelo conselho desta igreja, estão aptos a participar do pão e do vinho na nossa igreja. Uma bênção poder recebê-los aqui. Antes de tomar, nós vamos fazer o que o apóstolo Paulo nos ensina. Nós vamos examinar a nós mesmos e comer do pão e beber do cálice. E em seguida eu convidarei os nossos presbíteros para a distribuição dos elementos para que os irmãos possam tomar o corpo e o sangue de Cristo. Oremos ao Senhor.